Oi, gente, tudo bem? Vamos estudar nesse momento a anatomia do sistema muscular, tá? É outro sistema dessa nossa disciplina de anatomia humana, tá bom? Espero que vocês gostem desse tema. Eu, particularmente, acho um tema muito interessante, tá? O sistema muscular, ele é um dos sistemas fundamentais do nosso corpo humano, né? Juntamente com o sistema muscular vai ter o tecido conjuntivo, o tecido nervoso e tecido epitelial, tá? Eles são os quatro tecidos fundamentais e deles vão surgir os outros tecidos que compõem o nosso organismo. Os músculos são estruturas especializadas em movimento, tanto em movimentos involuntários quanto movimentos voluntários. Então, no nosso corpo humano, quando se pensa em movimento, fazemos alusão automaticamente ao tecido muscular e às suas variedades, tá bom? Vamos continuar aqui então. Os movimentos voluntários, eles se referem àqueles movimentos quando o ser está interagindo com o meio. O movimento voluntário é quando você tem consciência sobre aquilo que você está fazendo ou sobre aquele determinado movimento. Esse é o movimento voluntário, tá? Quando você conscientemente consegue executá-lo. E tem também aqui os movimentos chamados de involuntários. Esses movimentos involuntários, você não vai ter a consciência sobre eles. Então, são movimentos dos órgãos internos, como os movimentos do coração e dos intestinos. Se você pegar aqui, né, para você sente o seu coração está pulsando. Você quisesse fazer assim, ó, coração, por favor, para de bater. Aí ele não para, né? Ou então, se você quisesse que o seu intestino parasse de transportar, fazer o peristaltismo. Intestino, por favor, para de fazer o transporte das substâncias. Ele não para, tá? Então, movimentos involuntários é quando você não tem o controle dele consciente, tá bom? E no caso dos músculos estriados esqueléticos, eles são o componente ativo do movimento, né? Nós vimos que temos o sistema esquelético ou os ossos, que são os elementos passivos do movimento. Tem as articulações que propiciam esse movimento e existe aqui os músculos, que são os elementos ativos do movimento, tá bom? São esses músculos que vão contrair-se, que vão propiciar mudança de articulação da articulação, mudança de angulação da articulação, e essa mudança de angulação vai fazer, então, propiciar as alavancas do nosso corpo humano, tá? Então aqui eu coloquei pra gente aqui um apanhado geral das diversas funções dos músculos do nosso corpo humano. Essa primeira função aqui é a produção dos nossos movimentos, né? Então, temos diversos exemplos aí, né? O que nós normalmente pensamos são os movimentos corporais, devido ao músculo estriado-esquelético, o movimento de você andar, de você falar, né? Você praticar algum esporte. Esse é o movimento que a gente mais pensa em primeiro momento, né? Mas tem outros também aí. Então, produção de movimentos do corpo humano, se for no sentido de movimentação, né? De deslocar para um lado, para o ser fazer interação social, é isso aí mesmo, né? Depois tem aqui a estabilização das posições do corpo humano. Se você verificar, o sistema esquelético ele serve para fixação dos músculos. As articulações elas vão propiciar o movimento, só que quem movimenta a articulação é o músculo, tá? Quando o músculo se encurta, quando ele se contrai, ele movimenta as articulações. Quando esse músculo se contrai de maneira, por exemplo, isométrica, aí você estabiliza as posições do corpo humano. Se não fosse o nosso músculo, o nosso corpo humano, né, nós não conseguiríamos ficar, por exemplo, sentados, né? Nessa posição aqui, sentados. Ou então ficasse em pé, ortostático, tudo mais. Tá? Então, ele estabiliza as posições do corpo humano.
Outra coisa que os músculos fazem é regular o volume dos órgãos. De diversas formas aí. Mas nesse caso, principalmente devido aos músculos lisos. Os músculos lisos, eles são músculos involuntários e tem alguns órgãos, eles vão organizar-se de forma circular, tá formando esfínteres, por exemplo. Esses esfínteres são como se fossem registros ou como se fossem portas, tá? Que quando eles abrem e se fecham, eles fazem com que o órgão se encha e se esvazie. Dessa forma, você vai ter um controle do fluxo dentro do corpo humano. Por exemplo, no estômago, na entrada do estômago tem um desses esfínteres chamado cárdia, e na saída do estômago tem o esfíncter pilórico. Quando você está ingerindo alimento, né, a cárdia está aberta para entrar alimento para o estômago, só que o esfíncter pilórico está fechado para que o alimento não chegue no estômago e passe diretamente para o intestino delgado, ok? E aí, como esse esfíncter pilórico está fechado, o alimento continua no estômago e então ele vai ser triturado, ele vai ser digerido, né? Acontece a digestão. Esse é um exemplo de como ele regula o volume dos órgãos, tá? E se você for ver, até mesmo os músculos esqueléticos também regulam o volume dos órgãos. Exemplo, aqui a parede abdominal. Essa parede abdominal, ela tem várias camadas, né? E elas são organizadas de diversas formas. Exemplo, esses aqui laterais, ou um pouco mais laterais, tem camadas que são na oblíqua para baixo, tem oblíqua para cima ou para baixo, tem oblíquas na horizontal. E esse aqui da frente, ele é um músculo que ele é poligástrico. Então, isso ajuda a manter, né, o volume do abdômen, e o abdômen ele tem muitos órgãos internos, tá? Aqui nós temos aqui a movimentação de substâncias no interior do corpo humano. Eu já dei aqui exemplo do peristaltismo, tá? Então, o peristaltismo é que os órgãos ocos do nosso corpo humano possuem na sua camada média tecido de músculo liso. Exemplo, os intestinos, tá bom? Intestino delgado, intestino grosso. Os vasos sanguíneos também, na sua camada média, tem músculo liso, tá? O próprio coração também, ele é músculo, e quando o coração se contrai, ele ejeta o sangue para dentro dos vasos sanguíneos, está movimentando as substâncias, nesse caso o sangue, dentro dos vasos sanguíneos. Os próprios vasos sanguíneos, quando eles se contraem, né, faz uma vasoconstricção, ou quando eles se relaxam fazendo uma vasodilatação, eles também ajudam a acelerar ou a reduzir o fluxo do sangue, está movimentando substância no interior do corpo humano. Os intestinos aqui, ou o esôfago também, o estômago, os órgãos ocos, quando essa camada de músculo liso ela se contrai, ela vai fazendo os movimentos peristálticos que vão empurrando o alimento dentro de todo o trato gastrointestinal, e você está movimentando substância no interior do corpo humano. São aqui muitos exemplos, tá bom? Outro exemplo também tem o ureter. O ureter também tem na sua camada média músculo liso, e aí quando esse ureter faz os movimentos peristálticos, ajuda a transportar a urina dos rins, tá? Até a bexiga, onde ela vai ser acumulada até a hora da sua excreção. Então, temos aí muitos exemplos de movimentos de substância no interior do corpo humano, tá? E aqui, por último, a produção de calor, tá? O músculo, quando ele se contrai, principalmente o músculo esquelético, ele produz calor. Não é intencional, tá? É uma coisa não intencional, mas acaba produzindo calor. Nós diremos que o músculo esquelético, ele desperdiça muita energia, tá? Por isso que ele produz muito calor. Se você for comparar o quão ótimo de gasto energético é o músculo liso com o esquelético se fosse aquelas lâmpadas, sabe? Aquelas lâmpadas antigas que nós tínhamos em casa, né? Que elas têm uma cor meio amarela, laranjada, e uma lâmpada LED de hoje em dia. Compare o gasto das duas, né? Então, é como se a lâmpada antiga fosse o músculo esquelético, e essa LED é o músculo liso.
Então, assim como essa lâmpada antiga produzia calor, o músculo esquelético também produz calor. Quer ver um exemplo? Quando você está praticando esporte, você está correndo, jogando handball, futsal, vôlei. Aí você termina de uma partida e você senta no banco, aí você se palpa assim, ó, tá? Faz a palpação assim no seu corpo. Você vai ver como você está uma temperatura elevada, tá? Então, o músculo esquelético, a contração do músculo esquelético, principalmente produz calor, e isso às vezes é bom pra gente. Se você estiver num lugar frio, né? Uma temperatura baixa, né? E aí você tiver a sua temperatura do seu corpo estiver baixando, o seu corpo sabe que o músculo esquelético produz calor, ele vai enviar informação para o seu músculo esquelético contrair, tá? Você fica tremendo. Então, quando você fica tremendo, é porque está frio e o corpo está tentando achar uma alternativa para manter a sua temperatura ideal, tá bom? Então, aqui algumas funções, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, faça uma leitura do texto um pouco mais com calma, você consegue entender melhor, tá? Vamos falar aqui sobre as variedades dos músculos. Histologicamente, nós podemos distinguir 3 tipos de músculos no nosso corpo humano, né? O tecido muscular tem três tipos de músculos. Nós chamamos aqui de variedades. São elas aqui. Esse primeiro aqui é o músculo estriado esquelético. Esse aqui de baixo, o músculo liso. E aqui, o músculo estriado cardíaco. Tá bom? Então, são estriados aí. E nós vamos encontrá-los em diferentes locais. Eles vão ter diferentes formatos de células. Eles vão ter diferentes tipos de contração. As diferenças deles são bem grandes mesmo, tá? Vamos começar então aqui. Eu vou falar para vocês primeiramente dos músculos estriados esqueléticos, tá? O músculo estriado esquelético, ele vai ter... Só um momentinho aqui. Bom, ele vai ter uma célula que ela é alongada, tá? Se você for ver a fibra do músculo esquelético, é uma célula que ela é alongada, é uma célula que ela é cilíndrica, tá? Então, se você vou verificar aqui, ó, imagina que esse aqui fosse como se fosse um macarrãozinho, tá? É algo que ele é alongado, ele é cilíndrico, tá? E cada célula do músculo esquelético, ela é individual, tá bom? Então, você vai ter cada célula individual, tá? É exatamente como se fosse um macarrão. Quando você pega um macarrão, você vai ver, você vai ter um feixe lá de macarrão, né? E ele vai ter vários macarrãozinhos assim. Então, assim que seria o tecido muscular esquelético, tá? Você vai ter feixes de músculo, tá? O músculo ele tem vários feixes e cada feixe é composto por muitos macarrãozinhos que seriam as fibras musculares, tá bom? Nós dizemos que esse é um músculo somático voluntário. Por que é somático? Essa palavra soma, ela quer dizer corpo. Então, se é somático, é um músculo que está em praticamente todo o corpo, tá? Ele é voluntário. Por que é voluntário? Porque ele obedece à nossa ordem, está sobre o domínio da nossa consciência. Se eu quiser, eu posso abrir minha mão, fechar minha mão, tá bom? Colocar minha mão na cabeça, colocar minha mão no ombro, onde eu quiser. Então, ele é voluntário, tá? Então, beleza. Continuando então aqui, ele tem... Então, vamos lá de novo. Ele tem células que são individuais, são células alongadas, são células cilíndricas. É interessante também que esse músculo aqui ele tem múltiplos núcleos, tá? Normalmente numa célula que você vê normalmente no livro de biologia, tem uma célula que tem apenas um núcleo pequeno. Então vamos desenhar aqui para você ver. Cadê? Então, você vê assim no livro de biologia mais ou menos, né? Tem aqui uma célula. Aí essa célula vai ter aqui um núcleo. Ela vai ter aqui, sei lá, as suas organelas, né, e tal. Mas esse aqui é o núcleo, né? Tem aqui um nucleolo. Então pronto. Esse aqui normalmente você vê
Já o músculo estriado esquelético, ele vai ser um músculo que vai ter... Vamos aqui desenhar, né? Olha só. Tem aqui uma célula que ela é alongada, tá bom? Tá tremendo um pouco esse meu mouse aqui. Ela é cilíndrica, tá vendo aqui? E ela vai ter, ó, muitos núcleos. Essa célula do músculo estriado esquelético, ela tem muitos núcleos. Então, só pelo formato, você já vê que ela tem muita peculiaridade, né? Olha só como é um formato de uma célula que a gente vê no livro. Olha isso aqui, ó, uma célula que ela é alongada assim. Então, você vai ver aí, por aí já começa a peculiaridade. Segundo, que ela tem múltiplos núcleos. E interessante que esses núcleos são periféricos. Essas células que você vê, elas costumam ter um núcleo central. Esse músculo esquelético não, eles são células, núcleos periféricos. Como assim periféricos? É que eles ficam na periferia, eles ficam próximo aqui à membrana da célula, tá? Próximo aqui à membrana dela. Beleza, então? Por que a célula, esse tipo de célula do músculo é assim? Porque o tecido muscular, ele é um tecido que ele é extremamente especializado. Então, o citoesqueleto dessa célula aqui deve ser uma coisa totalmente diferente do que aquilo que vocês costumaram estudar, tá? E devido a ser uma célula que ela tem uma alta especialização, ela vai ter o ônus de ter uma baixa ou nenhuma capacidade de replicação. Quer dizer o seguinte, que se você lesionar o seu músculo, provavelmente você não vai mais ter aquela parte que foi lesionada. Você pega e faz um corte no seu músculo, né? Você vai ficar com aquela cicatriz, né? Um pedacinho assim não preenchido, tá? Então, os músculos, se lesionados, a capacidade deles de regeneração é nenhuma, tá? Para não falar nenhuma, vamos falar pouquíssima, tá? É muito pequena a capacidade dele de regeneração. Porque ele é muito especializado. Então, quanto mais especializado for o tecido, menor essa capacidade mitótica, tá bom? Então, vamos lá. Células individuais, são células que são alongadas, são células multinucleadas e são células que são chamadas de estriadas. Por que estriadas? Porque a maneira como se organiza os filamentos de actina e miosina nessa célula aqui vão fazer com que tenha esse padrão aqui estriado, tá? Não vou entrar para vocês em detalhes porque isso vai entrar um pouco no campo da histologia, mas pense o seguinte, cada célula muscular ela vai ser composta por miofibrilas. Essas miofibrilas vão ser compostas por sarcômeros em série. Os sarcômeros são como se fossem tijolinhos, tá? Então, uma miofibrila tem vários tijolinhos assim. Esses tijolinhos que compõem a miofibrila são compostos por filamentos de actina e miosina. A actina ela é uma proteína que ela tem um formatinho assim, ó, tá vendo? E a miosina é uma proteína que tem o formato de um taco de golfe. Olha aí. Aí você vai ter aqui. Eu tenho aqui um sarcômero, tá? Aí eu vou ter aqui vários filamentos de actina, tá? E eu vou ter, se eu não me engano, é assim. Vários filamentos de miosina, tá bom? Se não for assim, é o contrário, tá? Tá bom? Filamentos de actina e miosina. Os filamentos de actina são assim pequenininho e o de miosina eles são como se fosse um taco de golfe. Aí, a maneira como se organizam esses filamentos de actina e miosina vão fazer uma banda A, né? Uma banda Z. E aí, a maneira como eles se organizam, quando vista por microscópio, vai dar ao músculo um padrão estriado. Como assim estriado? Você vai ter contrastes, um local mais um pouco preto,
chamado de anisotrópico, onde a luz do microscópio não passa, e o local mais branco chamado de isotrópico, onde a luz passa, tá? Então, por isso que ele é estriado. Então, professor, por que é músculo estriado? Porque a maneira como se organizam os filamentos de actina e miosina, quando vistos pelo microscópio, né, ao microscópio, dão um padrão preto e branco, e nós chamamos isso de estrias, tá bom? Você ter alternância e padrões preto e branco vai ser chamado de estrias. Então, ele tem muitas estrias aqui. Você observa aqui, ó, que ele é estriado, cheio dessas alternâncias preto e branco. Mas isso é a nível microscópico, tá? Antes de eu mostrar para vocês o slide, mas a aula ficar muito grande, eu reduzi um pouco e vocês aprendem isso com mais calma lá na histologia, tá bom? Pode ficar um pouco confuso, mas eu quero que vocês entendam aqui a morfologia da célula músculo esquelético, tá bom? E também que ela é multinucleada e que ele é um músculo voluntário, tá? Vamos lá, então, continuar. Tá aqui, como eu falei para vocês, olha só. Isso aqui é um sarcômero, tá? Você tem aqui um sarcômero, beleza? Tem aqui um sarcômero. Ó, um sarcômero vai de uma linha Z a outra linha Z, tá? Beleza? Esse é o sarcômero. Então, se você tem um sarcômero, você vai ter vários sarcômeros empilhados dentro de uma miofibrila. Várias miofibrilas se juntam para formar uma fibra de músculo esquelético. Quando eu falar fibra muscular, entenda que eu estou falando de célula do músculo, tá? Fibra muscular, ela é igual a célula muscular, tá? Então, às vezes eu posso falar fibra muscular, eu estou falando a célula do músculo estriado esquelético. Aí, você tem aqui nessa linha Z, onde estão ancorados os filamentos de actina, tá? E aqui nessa linha M é onde estão ancorados os filamentos de miosina, tá? Aqui estão os filamentos de miosina, aqui de actina. Como a actina é menor, então fica esse padrão aqui branco. Aqui você tem os de miosina, aí fica esse padrão um pouquinho mais escuro, tá? Então você tem aqui, ó, isso aqui é onde passa mais luz, fica branco, aqui onde passa menos luz, fica preto no microscópio. Esse aqui é só um, agora você imagina aqui, olha só, tá vendo? Pega esse quadradinho aqui e põe ele aqui para baixo. Isso aqui é uma linha Z, aqui tem a linha Z. Esse aqui tem outra linha Z, essa aqui tem outra linha Z. Esse quadradinho aqui é esse quadradinho aqui. Aí eu falei, ó, você empilha um tijolo, um tijolo, um tijolo, um tijolo, um tijolo, um tijolo, um tijolo. Você empilha vários tijolos pequenos. Quando você olha assim, né, numa visão um pouco mais ampla, você vai ter. Aqui tem um padrão de preto, aqui tem um padrão branco. Um padrão preto, um padrão branco. Outro padrão preto, outro padrão branco. Isso são as estrias, tá bom? Então, ó, quem aí der, você deve ter estria, né? Principalmente quem malha ou então as moças, né? Tem estrias nessa região aqui glútea, algumas podem ter na região aqui da barriga, nas pernas, tá bom? Então, as estrias acontecem no nosso corpo quando tem o estiramento excessivo da pele e ela não aguenta e ela, né, acaba se lesionando, tá bom? Vamos então aqui falar das características dos músculos estriados esqueléticos. Eu fiz aqui esse quadro síntese para vocês fixarem melhor na mente de vocês aí, né, essas características. E eu dividi essas características no seguinte sentido, de localização do músculo, tá? As aparências das fibras dos músculos, o tipo de atividade e a estimulação. O tipo de atividade será a contração, tá bom? E a estimulação é como que o tecido nervoso comanda esse músculo aí. E a localização é que parte do corpo que nós podemos encontrar o músculo estriado esquelético. Com relação à localização, os músculos estriados esqueléticos estão praticamente em todo o nosso corpo humano. Por isso que eles são o somático, tá? Então, todo o nosso corpo humano você vai encontrar o músculo estriado esquelético, praticamente. Olha só.
Esse aqui é o esqueleto. Cadê? Olha aí, ó. Dá pra mexer aqui. Esse aqui é o esqueleto, tá vendo aí? Aí eu vou botar aqui, ó, tecido muscular, né? Todo corpo humano você vai ter esse músculo aí. Então a localização dele é geral, tá? Forma músculos grandes que recebem nome. Então, como eu comentei, eu acho, com vocês, no grupo lá do Telegram, os músculos, eles são seres vaidosos. E por serem seres vaidosos, eles gostam de ser chamados pelo seu nome. Tá bom? Então, cada músculo tem o seu nome. E vocês têm que saber o nome desses músculos aí. Tá bom? Então, se você for ver aqui no membro superior, olha aqui, ó. Esse aqui é o músculo deltoide. E tem músculos que eles são subdivididos também. Ó, o deltoide, as fibras anteriores, as fibras médias, fibras posteriores. Vai ter aqui o músculo bíceps braquial, a cabeça curta, e o músculo bíceps braquial, cabeça longa. Aqui tem o músculo braquial, tem o músculo peitoral maior, abaixo dele vai ter o músculo peitoral menor, tá? Vão ter diversos músculos aí, cada músculo ele vai ter o seu nome, e esses músculos, como eu falei para vocês, eles são fixados ao esqueleto, tá? Eles se fixam ao esqueleto para poder, quando eles se contrair, promover o movimento das articulações, tá? E as alavancas do nosso corpo humano. As fibras, como eu falei para vocês agora há pouco, são fibras que são cilíndricas, né? Fibras alongadas, fibras grandes e longas. São fibras que elas são individuais, ou seja, a membrana das fibras, elas só ficam na sua fibra mesmo, tá? Elas não são ramificadas. Elas são, além de elas serem vaidosas, são egoístas, né? Querem só para elas mesmas coisas, tá? São bem egoístas, são bem ciumentas de si. São aqui, não ramificadas, com estriações transversais dispostas em paralelos. Por que são transversais? Nós vimos que é devido à maneira como se organizam os filamentos de actina e miosina dentro da fibra muscular. E aqui ela possui múltiplos núcleos periféricos. Professor, por que essa fibra possui múltiplos núcleos periféricos? Pense no seguinte, qual que é o principal componente do músculo estriado esquelético? Vai ser a proteína, né? São as proteínas. Actina, miosina, titina, troponina, tropomiosina. Então, principalmente os filamentos de actina, miosina e a troponina e como eu falei agora há pouco, que eu me esqueci, tropomiosina. Você tem um tecido que ele é rico em proteínas. Então você tem que ter muitos núcleos que é para poder conseguir dar conta do recado, tá? Principalmente se você submete o seu músculo a um processo de hipertrofia, que você vai precisar criar mais proteínas para o músculo conseguir dar conta de uma carga que você está impondo a ele, tá bom? Então por isso que ela tem múltiplos núcleos periféricos. A contração do músculo esquelético ela é dita como fásica. O que seria a fásica? É que ela é intermitente. Exemplo, eu estou aqui falando, né? E esse meu músculo aqui, masseter, esse meu músculo aqui temporal, esse meu músculo aqui de gástrico, estão a todo tempo contraindo e relaxando para poder a minha boca abrir e fechar para eu falar para vocês. Então, é uma contração que ela é fásica e ela é intermitente, ela está a todo momento, né? Você está piscando os olhos, você está se movimentando de um lado para o outro, você está andando. Uma contração que ela é intermitente, tá? A todo momento. E ela é uma contração rápida, né? Olha só, eu abro e fecho a mão rapidamente. Eu pisco, ó, os meus olhos fecham e abrem rapidamente, tá bom? Uma contração que além de rápido também é forte, tá? Se eu pegar aqui e colocar um objeto duro aqui, eu fechar, eu contrair esses músculos aqui, masseter e gástrico, eu consigo triturar umas substâncias que tem lá a sua consistência, tá bom?
aqui, atua basicamente para produzir movimento, tá bom? Então, o músculo esquelético, na sua maioria, ele contrai para produzir movimento, tá bom? Contração fásica e intermitente. E ela é de estimulação voluntária, como nós começamos, é porque a contração se produz de maneira consciente e intencional. Quando eu quero, eu contraio o músculo estriado esquelético, tá? E essa inervação é feita pelo sistema nervoso somático. O que seria isso, né? O sistema nervoso, ele funcionalmente pode se dividir em dois, que é o somático e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é sistema de vida, de interação com o meio ambiente. Por isso que ele inerva o músculo esquelético, que é para me interagir com o meio ambiente, para me andar, tá? Para me conversar, verbalizar e por aí vai. E temos o sistema nervoso autônomo, né? Ou visceral, que é vida vegetativa, a vida interna. Movimento dos órgãos, movimento... tudo está interior do corpo humano. Tá bom? Que não depende da sua consciência. Porque eu penso o seguinte: se o seu coração dependesse de você ter consciência para você fazê-lo bater, quando você ficasse em coma, você iria morrer, porque você ia perder a consciência, né? E aí não ia ter como fazer o coração ficar contraindo, tá? Alguns músculos esqueléticos se contraem de maneira automática. Vamos ver isso mais à frente, tá bom? Mas a maioria deles é só quando a gente quer, né, que a gente faz a contração, tá bom? De maneira consciente dele. Próxima variedade de músculos são os músculos lisos, tá? Esses músculos lisos são músculos chamados de viscerais, como eu falei agora há pouco. Quando a gente fala que é visceral, é porque ele está envolvido com o controle das nossas vísceras, tá bom? Ele é um músculo involuntário porque nós não controlamos de maneira consciente, tá? Somente existem áreas do nosso cérebro que tomam conta da nossa vida vegetativa, tá? Vegetativa, tá bom? Ou seja, vida de controle interno, tá? Vamos começar aqui então. Você observa que esse músculo aqui, ele é um músculo que tem fibras que não são mais alongadas e cilíndricas. Essas fibras aqui, ó, são fibras fusiformes, tá vendo aqui? Fibras em forma de fuso. Outra diferença também é que você não tem mais múltiplos núcleos, você tem apenas um núcleo. E a posição desse núcleo também modifica. Você vê que do músculo estriado esquelético ele tinha múltiplos núcleos e com os núcleos eles eram periféricos, né? Ficavam próximos à membrana da célula. Aqui tem um único, ela é mononucleada. Esse músculo ele fica no centro da célula e você percebe que esse núcleo, né? Não é músculo, né? O núcleo desse músculo fica no centro. Ele é um só e ele é meio que alongado, né? Você percebe aqui como que é? Ó, alongado aqui, tá? Esse é o músculo liso, tá? Tem aqui pra gente ver o quadro síntese das características desse músculo. Por que que ele não é estriado? Provavelmente porque a maneira como os filamentos de actina e miosina desse músculo se organizam não ficam daquela forma como no sarcômero do músculo estriado esquelético, e aí você não consegue ver aquele padrão, né, de preto e branco lá. Então não tem estrias, tá bom? Então se você falar músculo estriado liso, está incorreto, é somente músculo liso. Não é porque ele não tem dinheiro não, tá bom? É porque ele não tem estrias. Liso é só vocês aí, e eu também. A localização desses músculos nós podemos encontrá-los nas vísceras, nos órgãos ocos, ou como o esôfago, né, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, e também nos vasos sanguíneos também, né, as artérias, né, as veias. Tem na sua camada média o músculo liso. Outros locais também você pode encontrar na íris, no corpo ciliar do olho, nos folículos pilosos da pele. Então tem vários locais no nosso organismo que tem músculo liso, tá? As fibras têm uma aparência fusiforme, são fibras pequenas,
Elas podem ser isoladas ou aglomeradas. Vocês vão aprender um pouco sobre a diferença funcional disso em fisiologia humana, tá? Como que são as fibras isoladas ou aglomeradas. Não tem estriações. Tem um único núcleo, né? Ela é mononucleada. Esse músculo ele é um pouco achatadinho e essa fibra ela é esse núcleo ele fica centralizado na fibra do músculo liso. Essa contração aqui, ela é uma contração fraca, lenta e ela é mantida, sustentada. Vocês viram que do músculo esquelético, ela é uma contração que é fásica e intermitente. Já do músculo liso, é uma contração que ela é tônica e sustentada. Então, exemplo aqui. Você tem o estômago. Vamos lá ver aqui rapidão. Acho que vai ficar mais fácil para você entender. Calma aí. Vamos pegar aqui o estômago. Vamos lá no intestino. Olha só. Tem aqui o estômago. Eu abri o estômago, será? Sei que tinha aberto ele. Aqui, ó. Então, aqui no estômago você vai ter... Nessa região aqui a gente vai ter a cárdia, tá? E bem aqui você tem o piloro, o esfíncter piloro. É como se fosse um anel, tá? O que acontece aqui? Quando você engole o alimento, que o alimento chega aqui no seu estômago, esse esfíncter pilórico vai fazer o seguinte, ó. Tá bom? Vai se fechar, como se fosse um registro da água, para que o alimento que está aqui dentro do estômago não passe do estômago para o intestino delgado. Aí, o tempo que esse alimento permanece aqui no estômago, ele vai ser digerido, né? Pelas enzimas, pelo suco gástrico aí, para as moléculas serem quebradas e ficarem bem pequenas, para quando o alimento for aqui para o intestino delgado, ele for ser um tamanho bom para ser absorvido. Aí você verifica que esse músculo aqui, ele vai se contrair até o alimento estar pronto, aí ele se relaxa, aí o alimento passa do estômago para o intestino delgado. Viram então? Ele se fechou, ó, e ficou lá, ó, contraindo lá. Vocês que fazem academia, quando vão fazer a ponte, por exemplo, quem consegue ficar numa ponte aí 10 minutos? Né? Fica lá, ó. Não consegue, né? Ficar 10 minutos na ponte. Você tenta ficar 1 minuto, você já tá tremendo tudinho assim. 2 minutos, então, meu Deus do céu. Se você ficar lá 10 minutos, você até consegue. Mas quando você sai, você vai estar com seu músculo todo dolorido. Por quê? Porque o músculo esquelético não foi feito para ficar de uma maneira sustentada. Já esse músculo aqui liso, ele consegue ficar de uma contração sustentada, né? Mesmo que você... Se o seu músculo esquelético assim fosse liso, você faria ficar na ponte lá, ó, por horas, por minutos, ou até por dia. Você fica lá 2, 3 dias naquela posição, de boa, na posição de ponte. Deu para entender aqui a diferença? Tá? E ela é uma contração que ela é fraca e lenta, tá? Ou seja, o músculo liso, quando ele vai se contraindo, ele demora um tempo para se encurtar e para se alongar. Um bom exemplo são esses músculos que estão aqui, né? No nosso olho humano, esse daí do corpo ciliar. Faça o seguinte só. Quando você está dormindo, né? Você passa um bom tempo com os olhos fechados. Aí o que acontece? A sua retina, ela está assim... bem assim, né? Relaxada. Se alguém for no seu quarto, liga a luz e você se acorda, você não consegue ficar com os olhos abertos, né? Aí o que acontece? Você fica assim com os olhos meia boca assim, né? Até com que, né, a sua retina vai fechando, o músculo vai se contraindo, entendeu? Essa contração desse músculo, ela vai reduzindo o tanto de luz que entra para dentro dos seus olhos, até que você normaliza, você consegue olhar direito. Mas demora um tempo, né? Não é você abre o olho assim, no claro, você já fica vendo as coisas. Você leva um tempo até se adaptando, ela vai fechando, ó. Entendeu? Então, a contração do músculo liso, ela é lenta, tá bom? A sua principal atividade é de impulsionar substâncias no interior
do nosso corpo humano, por exemplo, a peristalse, né, dos movimentos peristálticos, e restringir fluxo. É a vasoconstricção, a vasodilatação, a vasoconstricção ou vasodilatação, ela restringe o fluxo de sangue, né? Ou acelera o fluxo ou diminui o fluxo. Atividade esfincteriana. Os esfíncter, quando eles se contraem e se relaxam, vai impedir com que a substância vai e volte. Esse músculo aqui, né, do corpo ciliar, da retina aí, quando ele se contrai e se relaxa, ele vai restringir o fluxo de luz que entra e sai dos nossos olhos. Então, eu coloquei aqui para a gente deixar resumido, tá? É de estimulação involuntária. O que é isso? Você não consegue ter um controle consciente sobre isso, tá bom? E ele é comandado pela divisão funcional visceral do sistema nervoso, tá? Que nós conhecemos como sistema nervoso autônomo, tá bom? Muito bem, gente. Vamos então aqui para a terceira variedade de músculo, que é o músculo estriado cardíaco, né? Também chamado de miocárdio, esse músculo é próprio do coração. Gente, o coração é tão chique que ele tem o seu próprio músculo, né? Já pensou, rapaz, esse que é um órgão chique, né? Só no coração que tem miocárdio, cara. Esse é um órgão realmente espetacular. Eu gosto muito do coração. Você observa aqui, então, olha só. Primeira coisa, esse músculo também é estriado. Então, mesma coisa. Por que ele é estriado? Porque dentro do sarcômero, que é a unidade funcional do músculo, dentro desse sarcômero, que são aqueles tijolinhos pequenininhos lá, vão ter filamentos de actina e miosina, que ficam organizados um sobre o outro. Aí quando você coloca esses sarcômeros justapostos, vai dar aquele padrão lá estriado. Então, o músculo cardíaco, ele também é estriado. Ele não é liso. Gente, das 3 variedades, o único que não tem dinheiro é o liso, né? O único que é liso é o liso, tá? O resto tudo são primos ricos aí. Aí, olha só. Essa fibra do músculo estriado cardíaco, ela é uma fibra muito louca, cara. Ela é uma fibra muito doida, olha só. Deixa eu explicar pra vocês aqui, olha só. Ela é meio cilíndrica também, só que olha como ela é, ó. Cara, ela é muito louca, bicho. Olha aí. Tá vendo? Aqui as membranas se fundem aqui, tá vendo aqui, ó? Membranas se fundem aqui. Então, ela é uma fibra que ela é ramificada, tá bom? Uma fibra que ela é meio que em forma de teia, assim, tá? É ramificada. Você percebe que aqui vai ter apenas um núcleo também, né? Então, igual ao músculo liso, tem apenas um núcleo, tá? Ela, igual ao músculo estriado esquelético, ele é estriado, tá? Outra coisa também que é igual ao músculo liso é porque esse músculo estriado cardíaco, ele é involuntário, tá bom? Então, você não tem o controle sobre a contração desse músculo aí. Na verdade, o músculo do coração, ele é uma coisa muito bacana que ele consegue se contrair de maneira autônoma totalmente mesmo. Tá? Se você tirar o coração de dentro do corpo humano, o músculo ele tem capacidade de continuar se contraindo. Tá? Diferente dos outros. Se tirar, já era, não mexe mais. Vai se unir aqui por discos intercalares. Os discos intercalares é um tipo de junção especial que une uma célula, uma fibra muscular cardíaca a outra. Tá? Vamos lá então aqui para nós finalizarmos. A localização do músculo estriado cardíaco é coração, tá bom? A parede média do coração, também chamada de miocárdio, é onde você vai encontrar músculo estriado-esquelético, que por via das dúvidas é muito bom. Quem já comeu coração sabe que é uma delícia, tá? As fibras, elas têm aparência curta, né? Elas se ramificam, você viram lá, né? Que elas se ramificam assim, ou se anastomosam. Eu coloquei anastomosam entre aspas porque é um termo um pouco incorreto. Anastomosar quer dizer bifurcar. Exemplo, você vem aqui um ramo principal, esse ramo principal ele vira 2, ele se bifurcou. Nessa bifurcação aqui é chamada de anastomose.
Mas a anastomose é mais usada para vaso sanguíneo, né? Por isso que eu coloquei entre aspas aí esse anastomosum. Tem estriações transversais, tá bom? Ele tem conexões entre cada fibra que é chamados de discos intercalares, tá? Vai ter um núcleo que ele também é isolado, então uma fibra do músculo cardíaco também é mononucleada e esse núcleo também é central. Tipo de atividade. O músculo cardíaco, ele é aquele músculo do nosso corpo humano, sabe, fitness, né? Ele é totalmente fitness. Ele é um músculo próprio para maratona. Se o nosso músculo esquelético fosse o músculo cardíaco, ele conseguiria correr daqui na lua, tá bom? Sem se cansar, cara, sabe? Correr daqui na lua. Só que como ele não é, quando eu sou que nem eu, assim, sedentário, eu corro daqui, lá no aeroporto já tô morto. Né? No caso, assim, corrida, assim, sei lá, um nível constante de velocidade. Então, aí tem uma contração que é rítmica, uma contração que ela é contínua, tá? Tem que ser rápida e forte. Parem para pensar, o seu coração começa a bater antes de você nascer, só para quando você morre, né? O músculo estriado esquelético não, né? Eu tô aqui, ó, falando, tô contraindo. Paro de falar, parou de contrair. Se o coração parar de contrair, você vai pro beleléu, no caso, né? Você não vai bombear sangue para os vasos sanguíneos, não vai conseguir fazer o oxigênio circular no seu corpo humano, tá? Então, por isso que é uma contração rápida e forte, porque o coração tem que se contrair para jogar sangue para dentro do vaso sanguíneo a uma pressão absurda para vencer a resistência do vaso. Então, ela é uma contração que é rítmica, contínua, rápida e forte. E atua para bombear o sangue para dentro dos vasos sanguíneos, tá bom? Principalmente, ou no caso, as artérias aí. A estimulação do coração é uma estimulação que ela é involuntária, como eu disse para você, né? E o coração ele é muito especial porque tem uma contração que é intrinsecamente estimulada. Bom, vamos ver isso lá quando for estudar um pouco mais sobre a anatomia do coração. E a contração do músculo cardíaco ela é influenciada pelo sistema nervoso autônomo. Do músculo liso, ela é feita pelo sistema nervoso autônomo. Do músculo esquelético, ela é feita pelo sistema nervoso somático. Já do coração, não. Tá? O coração, como eu falei, ele é autônomo, tá? Não quer nem saber, não. Só é que ele sofre uma influência muito grande do sistema nervoso. O sistema nervoso fala assim, coração, eu acho que você deveria bater mais forte para você bombear mais sangue para o corpo humano, senão o corpo humano vai sofrer. Aí ele fala assim, verdade, cara, bora lá. Aí ele se contrai, tá bom? Então, ele é autônomo, só que ele é facilmente manipulado pelo sistema nervoso autônomo. Ele é involuntário, né? Ele pode contrair por si mesmo, mas ele é facilmente influenciado. O sistema nervoso vai lá, ó, ronca assim, aí ele obedece na hora, tá? Ele não é rebelde não, tá? Gente, para essa aula aqui não ficar muito grande, vamos parar aqui. Aí na próxima aula vamos continuar falando sobre o músculo estriado esquelético, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, tá? Se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha, tá bom? Deixe o seu amei. E estamos juntos aí com vocês, tá? Até a próxima.